Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro. Antes de falarmos do novo ministro da Saúde e as nossas preocupações com essa tal pessoa, a gente precisa falar de uma coisa que a gente tem aqui no Brasil. Nós temos um presidente que é contra as medidas para salvar vidas. O consórcio Nordeste tinha comprado 600 respiradores. Esses respiradores pararam em Miami para depois vir para cá, mas foram presos, retidos lá. 200 viria para o estado do Ceará e 400 para Salvador. Hoje o estado do Ceará não tem leitos com respiradores. Hoje o cearense não tem como ser socorrido se precisar desses respiradores. Mas o governador do Maranhão conseguiu driblar Bolsonaro e os Estados Unidos. Comprando mais de 100 respiradores e mais de 200 mil máscaras, com a ajuda da Alemanha, conseguiu colocar o produto na Etiópia com destino ao Brasil. É uma vergonha, mas temos um presidente que é contra as medidas desses governadores que buscam salvar vidas. Hoje era o governo federal que poderia estar comprando e distribuindo para os estados. São os estados que estão socorrendo a sua população. Então parabéns ao Flávio Dino, governador do Maranhão, por ter conseguido driblar Bolsonaro e ter trago para seu estado esses respiradores. E a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão das mortes causadas pelo coronavírus, porque os Estados Unidos, bem aqui, já ultrapassou de 30 mil mortos pelo coronavírus. 30 mil mortos. Então você acha que é uma gripezinha? Continue brincando. A gente vai falar desse novo ministro, Nelson Teich. Ele substituiu o Luiz Henrique Mandetta, mas foi uma chuva de panelaço e vaias e fora Bolsonaro. Não é? Ou seja, Bolsonaro acabou se queimando mais, mostrando a sua imagem, que já não está grande coisa, pelo simples fato de ter colocado alguém que estava trabalhando. Luiz Henrique Mandetta, ele estava realmente trabalhando. E não havia nesse exato momento algo que pudesse descredibilizar o seu trabalho. Por incrível que pareça, ele foi o único ministro que conseguiu chamar a atenção e ter essa atenção de quem é a favor de Bolsonaro, aqueles mais lustros, não aquela boiada que o segue, e as pessoas contra Bolsonaro. Afinal de contas, estamos lutando para salvar vidas e isso é uma guerra contra um vírus. Mas o novo ministro tem fala. E no YouTube na vida, no Facebook, já está rolando um vídeo no qual ele fala que você tem que escolher entre uma pessoa mais idosa e uma pessoa jovem para poder salvar. Como médico e com certeza pesquisadores, sabe que o Brasil está caminhando para se tornar uma população velha. A Europa, a China, os Estados Unidos, que logo em breve também se tornarão uma população velha. Ou seja, seremos uma população velha. E o que é velho para você? Velho é quando chegou uma idade que essa idade o caracteriza como velho? Ou é quando você não pode executar certas funções? Porque no Brasil, por incrível que pareça, não estão morrendo velhos. Não estão morrendo pessoas novas. Bem abaixo da estatística de idades que teve no Japão, na China e na Europa, por caso Itália e França, né? E nos Estados Unidos. Aí você quer pré-julgar um vírus que nesse exato momento não está escolhendo idade. E a gente vê que o ministro começou mal. Talvez ele busque o carisma da população, esse carisma que o Mandetta tinha. Essa relação de confiança entre médico e paciente que o Mandetta fez com os brasileiros. E Nelson Teich talvez não terá essa mesma relação. Há uma desconfiança em suas falas. Você deseja a morte de pessoas pelo fato de ser mais velhas, Nelson Teich. E isso já lhe deixa no seleto clube das pessoas antipáticas, das quais ninguém quer ter aproximação. Mas o novo ministro é ligado ao bolsonarismo e é um perigo, porque sabemos muito bem como funciona a cabeça de Bolsonaro. Mas mesmo assim é ligado ao bolsonarismo e diz que defende o isolamento social. Ele é um médico e empresário no ramo de saúde. Nesse exato momento, o que está dando mais lucro são os hospitais, né, particulares, em questão dessa pandemia, o coronavírus, e também aquelas empresas que vendem esses insumos e equipamentos hospitalares. Mas o novo ministro da Saúde diz também que não haverá definição brusca sobre o isolamento social.
Pelo que diz, ele vai manter aquilo que o Henrique Mandetta vinha mantendo, mas ele é ligado ao bolsonarismo, então sua palavra também não gera confiabilidade. Então, o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, fala em aliar isolamento com incentivo à economia contra a Covid. Ora, ministro, países ricos, países extremamente ricos, estão preocupados mais em salvar vidas do que a própria economia. Até países que não têm grandes recursos estão mais preocupados com vidas do que com a economia. O senhor já chega com diálogo dizendo que quer alinhar a saúde com a economia. E sabemos muito bem que alinhar a saúde com a economia é liberar o isolamento. É a vontade de Bolsonaro, senhor Nelson Teich. E o ministro fala mais coisas ainda. Isolamento deve ser baseado em informações sólidas. Assim fala o novo ministro. Mas se o senhor for fazer essas informações sólidas num país que não tem tanto teste, senhor Nelson Teich, o senhor vai acabar liberando o isolamento. Ou então o senhor acabará se convencendo, porque o senhor é médico e fez um juramento em salvar vidas, vai preferir os dados técnicos. O médico oncologista foi escolhido por Bolsonaro. Escolhido por Bolsonaro. Isso é um perigo, porque é a escolha de Bolsonaro. Alguém que está se importando muito pouco com a saúde dos brasileiros. Mas, em discurso, o Teich afirma que a saúde e a economia não competem entre si. Mas, em discurso, Teich afirma que a saúde e a economia não competem entre si. Claro, ministro, porque quem pensa na economia não tem coração para pensar nos outros, para pensar em saúde. Como não vão competir entre si, se são inimigas? A saúde é algo que está acima de riquezas. Não adianta você ter dinheiro se você não tem saúde. É melhor ter saúde e não ter dinheiro, porque você consegue batalhar com seu esforço se você for bom de saúde. Ministro, o senhor já começa um pouco equívoco em suas falas. E o brasileiro está de olho mais do que nunca no senhor, porque o senhor é a escolha de Bolsonaro. E isso, eu volto a falar, é um perigo. E o que falar das notícias internacionais quando ela traz que o coronavírus é no Brasil? Bolsonaro destitui a ministra de Saúde por suas diferenças com o distanciamento social e o isolamento. Ou seja, coronavírus no Brasil, Bolsonaro destitui o seu ministro da Saúde por diferenças em distanciamento social e isolamento. Tá difícil acreditar no novo ministro que Bolsonaro acaba de contratar. Mas, para nossa felicidade, o Bolsonaro troca de ministro, mas segue impedido de rever ações de governadores e prefeitos. Então, isso mostra que o Bolsonaro, por mais que tente, há pessoas preocupadas em salvar vidas. E ainda bem que as instituições funcionam nesse país. Mas o que nos preocupa sobre esse novo ministro da Saúde? Afinal de contas, senhor Nelson Teich, o senhor quer salvar a economia ou quer salvar vidas? Porque se o senhor for nos pensamentos de Bolsonaro, o senhor vai ter que salvar a economia. O senhor, nesse exato momento, terá o papel do ministro da Economia, que anda meio escondido, Paulo Guedes. Mas se o senhor honrar seu juramento de médico, o senhor vai salvar vidas. E o senhor vai ser técnico, vai ter que seguir dados técnicos, vai ter que seguir a ciência. E isso lhe vai custar o emprego. Porque Bolsonaro pode demitir o senhor, ou talvez não. Por quê? Porque talvez o senhor não tenha essa garra, esse brilho, essa força de bater contra Bolsonaro como o Mandetta teve. Talvez o senhor seja um pau-mandado, uma marionete, uma bonequinha de porcelana. Por isso que ele escolheu, talvez Bolsonaro, por ter sido chicoteado, esmurrado, espancado por Mandetta, ele foi buscar alguém mais frágil. São assim que os covardes agem, eles buscam os mais fracos para amedrontar. Mas, senhor Nelson Teich, não queira entrar no campo da economia, porque o dólar fechando a 5,25, com a grande possibilidade de ir aos R$6, as suas palavras como médico
pouco soarão para poder ajudar a economia do jeito que Bolsonaro quer. Me parece que Bolsonaro contratou o senhor para tirar a economia na UTI do que os pacientes contaminados pelo coronavírus que estão nesse exato momento nas UTIs ou precisando de uma UTI para ser salvos e não morrerem com o novo coronavírus. Mas cabe ao senhor decidir se o senhor quer salvar vidas ou quer salvar a economia. Afinal de contas, foi o senhor que jurou salvar vidas e não eu. Eu sou administrador de empresas e o senhor é médico, então seu juramento é maior do que o meu. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço, até a próxima.